Bom dia, pessoal. Vou aproveitar alguns minutinhos que estou indo trabalhar para fazer um vídeo curto sobre por que nós temos câncer e por que alguns não têm câncer. O câncer ele depende de alguns fatores para ele coexistir, tá? E se manifestar. Então, quais são os principais fatores que levam o indivíduo a adquirir o câncer? Então, em primeiro lugar, você tem uma carga genética, tá? Que tem uma predisposição a adquirir câncer, tá? Então, por exemplo, a gente chama de proto-oncogenes. Então, esses proto-oncogenes, eles são vários deles. Você pode ter desde um a vários, tá? Assim também como você pode ter o que? Genes responsáveis pela proteção contra o câncer. Então, a deficiência ou a não existência de alguns genes que protegem você contra o câncer podem não existir em você ou também podem ser em um número melhor, né, do que os proto-oncogenes, ou seja, aqueles que são a favor de você ter câncer. Então, quer dizer, existe uma balança, né, em que você pode ter uma tendência a ter câncer nesta carga genética, tá? Então, os outros fatores que predispõem a você ter câncer, eles já são mutáveis, que a gente chama, né? Então, são os fatores o quê? Os fatores sociais, ambientais, né? Então, quais são os fatores sociais? Fatores sociais, eles são relacionados ao quê? Ao sofrimento do indivíduo, né? Ao envolvimento que o indivíduo tem com a sociedade ou com o seu cotidiano. Então, por exemplo, estresse, né? Cansaço, trabalho extremo, uma vida extremamente complexa, complicada, de sofrimentos, né? Acúmulos de sofrimentos durante a vida. Então, indivíduos que desde seu nascimento vão acumulando situações em que há grandes sofrimentos, né? Há grandes traumas, há grandes sequelas desses envolvimentos psicológicos com aquelas situações, né? Não também, alguns deles lidam muito melhor, né? Então alguns indivíduos conseguem lidar melhor com essa situação, tá? E outros indivíduos não conseguem lidar tão bem com essa situação, né? Alguns deles vão adquirir doenças durante a vida, psíquicas, né? Não vem ao caso aqui, mas estresse, ansiedade, depressão, esquizofrenia, né? Isso vai depender de como é que cada um lidar com os traumas e como é que ele se relaciona com esses impactos, né, psíquicos, né? Então esse é um fator também que pode ser mutável ou também pode não ser mutável. Você vai pegar, por exemplo, um indivíduo que nasce na África, né, numa região onde há grande incidência de fome, de patologia, de doenças, de sofrimento, quer dizer, não é mutável tão fácil assim quanto nos países em desenvolvimento ou nos países desenvolvidos, né? Então pode não ser mutável algo que para a gente é. Então esse também é um fator social. E aí você tem os fatores aqui ambientais, né, que são relacionados, por exemplo, ao consumo de agrotóxicos, né, nos nossos alimentos, ao que a poluição ambiental, né, ao meio que você vive, do seu trabalho, por exemplo, se você tem contato com algum fator de risco para câncer, por exemplo, né, agentes químicos que você inala, entendeu? Né? Então esse é um fator de trabalho ambiental, né? Então, por exemplo, como eu citei, agentes químicos que a gente consome nos alimentos e agentes químicos que a gente inala, dependendo do nosso trabalho, né? Exposição a radiações, né? Locais onde existe exposição às radiações, por exemplo, indivíduos que trabalham em clínicas ou hospitais onde eles trabalham com radiologia, eles têm um controle, né, da exposição deles a esses raios, né? Então isso é um fator, tá, de proteção para um controle ambiental, né, de para câncer. E nós temos os alimentares também, né, que funcionam também como um fator mutável, né? Então assim, a qualidade dos alimentos que nós consumimos, desde aqueles que têm agrotóxicos, como eu falei, mas desde excesso de consumo de carboidratos está relacionado também ao câncer, né? O excesso de consumo, né, de alimentos processados em si,
né, com conservantes, corantes, né? Então esses alimentos também, o excesso da exposição a eles e consumo também predispõe, e esses fatores que eu estou falando, os ambientais, sociais, né, e alimentares, eles fazem o que? Eles fazem uma alteração genética no teu código, né, levando você a desencadear câncer agora, ou você faz uma mutação genética, né, do seu código genético, e você transfere para o seu filho. Então muitas vezes você não adquire a doença, mas a tua geração, a tua próxima geração ou a geração dos seus filhos vão desencadear a doença, porque você faz uma mudança, a gente chama de epigenética. Quer dizer, você altera o teu gene para ter doença não em você, mas para ter doença nos seus futuros, nas suas futuras gerações. Então é muito importante essa consciência, né, de entender que quando a gente busca mudar a nossa saúde, a gente também está mudando a saúde da nossa descendência, tá? Então isso é muito importante. Outro fator, né, é o que? É a exposição a agentes agressores, né? Então o que acontece? Essa exposição a agentes agressores é aquilo que eu falei agora, quer dizer, o quanto eu sou agredido por esses que eu falei agora, né? Então assim, o estresse é um agressor, o alimento ruim é um agressor, o ambiente ruim é um agressor, né? Então, quanto mais tempo eu fico exposto a esses ambientes, esses alimentos e situações de agressão, maior é a chance de eu desencadear a patologia, a doença, né? Então, por isso que alguns indivíduos, eles não vão ter câncer, né? E eles ficaram expostos, durante muito tempo, né, a fatores agressores, mas eles não têm o quê? Eles têm maiores agentes protetores genéticos, né? Eles não têm aqueles proto-oncogênios, quer dizer, ele não tem naquele código genético dele a tendência a ter câncer. Então, mesmo que ele fique exposto aos agentes agressores, ele às vezes não desencadeia câncer. Aí vem aquela pergunta: meu avô, meu bisavô, fulano de tal, ele o quê? Ele fumou a vida toda e não teve câncer, né? Mas você tem que lembrar o quê? Que ele, além dele talvez não ter a condição genética predisponente, ele pode ter uma condição genética protetora, tá? Que vem dos ancestrais dele, né? Quer dizer, que se alimentavam melhor, que tinha um ambiente melhor de vida, né? Uma vida mais saudável, tá? Então, às vezes, o tempo que ele também ficou exposto ao agente agressor não foi suficiente para causar doença nele. Então, o tempo também é importante, né? A quantidade também é importante, quer dizer, o quanto eu fumo também é importante. Mas na relação de quanto e tempo, o tempo é sempre maior influente do que quanto. Por exemplo, às vezes o indivíduo fuma bastante, mas por pouco tempo, tá? É mais importante levar em conta o tempo que ele fumou, não a quantidade. Então, isso também é um fator, né? Então, os indivíduos aqui, nossos ancestrais, eles tinham uma vida menos expostos a agrotóxicos, menos expostos a ambientes estressores, né? Condições de vida melhores, né? Eles tinham um cotidiano muito mais saudável que o nosso, apesar de consumir muitas vezes assim, fumar, beber em alta quantidade, né? Eles tinham outros fatores muito menos que nós hoje na sociedade moderna temos como agente estressor. Então eles não adquiriam doença. E um outro fator de mudança disso, de proteção, além dos fatores genéticos, tem a atividade física e a alimentação, né? Esses são dois fatores importantíssimos. Eles modificam também o seu código genético, gerando proteção em você, tá? Então a atividade física, ela é de extrema importância. Hoje não se fala em saúde, em prevenção de doença cardiovascular, em doenças neoplásicas, né? Em qualquer tipo de doença, se não falar em atividade física, tá? Então, eu espero que eu tenha deixado aqui uma dica, um vídeo relativamente curto, longo, aliás, né? Quase 10 minutos. E um bom dia para todos. Vamos lá que tem cirurgia agora cedo.